Nosso convidado de gestão em campo dessa semana, ele é advogado, é um apaixonado por futebol, é fundador do Futuri FC. Nosso convidado de hoje é Eduardo Dias. Eduardo Dias, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Além em Campo. Que honra estar aqui com vocês, estar aqui com a Amir, estar aqui contigo, Nilo. É uma honra para mim, para o Futuri. A gente adora conversar sobre futebol e a gente adora mais ainda quando essa conversa é uma conversa séria, profunda, reflexiva sobre as ineficiências do futebol e as oportunidades que essas ineficiências do futebol trazem, e não são poucas. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar falando de gestão em campo. E futebol e gestão tem muita coisa a ver, e a nova década vai mostrar isso com muita dor para grandes clubes. Obrigado. Eduardo, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, estamos sempre trocando figurinhas. O que me deixa feliz significa que eu estou conseguindo me conectar na área de gestão, de marketing, com a área de campo, que é fundamental, e eu queria explorar muito isso. Mas para começar, conta para a gente um pouco a trajetória do Eduardo Dias até a Futuri, que a Futuri, para quem não conhece, vale a pena entrar lá, porque quem gosta de futebol, ali nas quatro linhas, é repensar o futebol. O Eduardo vai falar. Então conta para a gente da sua trajetória até chegar a Futuri, e o que é a Futuri para aqueles que não conhecem, que com certeza vão ficar entusiasmados depois. E que o link vai estar na descrição do vídeo. É só chegar lá, clicar e acessar. Bom, olha só, a minha relação com o futebol sempre foi muito nerd. Quando eu era criança, não existia o videogame, existia o futebol de botão, e também sempre tinha tabelas, estatísticas, e eu sempre olhei o futebol pelo lado de querer entender como se ganha e como se perde. Quando eu assistia um jogo, Amir e Nilo, eu nunca, na resenha pós-jogo de TV e de rádio, eu não conseguia identificar, meu Deus, o que esses caras estão falando não é o jogo que eu assisti. O que esses caras estão falando? Aquela história do o melhor em campo é o cara que fez o gol. Dizia, meu Deus, não pode ser isso. Olha o que aquele cara fez, construiu um gol para o outro, empurrar para dentro. Não pode ser assim. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai tentando buscar informação de como que o clube que a gente torce, eu aqui em Porto Alegre torço para o Inter, como que se pensa, de alguma maneira, toda estratégia para se criar um time, um modelo de negócios, e aquilo nunca fez nenhum sentido para mim. Nem como um clube de futebol é administrado, tampouco como ele é representado na imprensa. O que se fala sobre futebol, muitas vezes não tem relação nenhuma com o esporte futebol. As pessoas ficam muito interessadas em saber com quem a irmã do Neymar está saindo, e infelizmente é assim. Eu aprendi uma coisa nessa minha luta, é que o futebol, ela te devolve o nível de atenção que tu dá a ele. E que tudo bem querer usar o futebol só como um instrumento de zoeira e querer no outro dia só brincar com o motorista do Uber ou com o porteiro do prédio. Não tem problema, isso é legítimo. Mas existem outras camadas de entendimento sobre o jogo, e que tanto a popularização dos esportes americanos quanto os videogames desvendaram para um novo público. Existe um público de futebol hoje, eu costumo brincar, né, que quanto mais sério se fala sobre o jogo, mais jovem é a camada a faixa etária das pessoas que gostam, porque elas aprenderam a lidar com futebol, com esportes americanos, aprenderam a lidar com games, e os games, para quem não conhece, os games te dão um orçamento para te fazer o teu clube. O meu filho, quando joga videogame, ele não compra o Cristiano Ronaldo, ele compra jogadores mais baratos para desenvolver e para vender e para negociar, para que aquele clube prospere, ou seja campeão daqui a 3, 4 temporadas. Então, assim, tudo isso me fez, com a facilidade das redes sociais, criar o Futuri. Quando a gente criou o Futuri, a gente criou através de podcast. E eu falei para o meu time aqui, olha, a gente vai falar através em 2016, do meio que ninguém conhece, de uma forma que ninguém sabe que existe, que é falar sério sobre o jogo
E eu estou falando do jogo mesmo, tá? Nem é ainda de administração, de gestão. Era por que um jogador de pé esquerdo joga do lado direito, enfim, todo esse aspecto mais tático. E eu me lembro quando o André Fury me ligou, dizendo assim, cara, o que vocês fazem é incrível, eu quero participar do podcast de vocês. Meu Deus! E ele falou até o seguinte, eu quero falar sobre futebol líquido. Eu digo, nossa, mais futuro impossível, né? Futebol líquido. E isso foi muito legal, nos deu uma grande força. Agradeço muito a ele, assim. E as pessoas foram descobrindo. E é incrível, Amir e Nilo, como as pessoas nos mandam mensagens dizendo assim, muito obrigado. Eu não sabia que futebol podia ser abordado dessa maneira. E aí foi natural, depois que as pessoas... Eduardo, só desculpa, por que no Brasil não se leva a sério o futebol como se leva a sério em outras partes do mundo? Qual é, na sua opinião, principal? Porque isso é uma coisa que vai para dentro da gestão também, então acho que não tem como passar em branco esse seu comentário. Por que aqui... Você vai na Argentina, no Chile, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, em todos os lugares, menos aqui. Aqui parece que o futebol vive nessa bolha amadora. Por quê? O que acontece? Só para complementar, inclusive, a pergunta do Amir. E é o futebol, porque a gente percebe que em outras modalidades se leva a sério. É impressionante isso, mas eu também queria dizer para vocês que em outros lugares, em outros países, por exemplo, eu fiquei impressionado quando eu li a Pirâmide Invertida e o autor da Pirâmide Invertida, logo nas primeiras linhas, diz que até 2003 não se falava em tática na Inglaterra. Como assim? Eu achava que a Inglaterra se fala em tática toda a vida. O que acontece, Amir e Nilo, é que a nossa abordagem sobre o jogo é diferente. Mas eu preciso fazer um disclaimer aqui, antes de tudo. Em outros países, também existe essa bolha do futebol superficial. O que acontece em outros países é que também existe espaço para o futebol tratado a sério. Esse futebol tratado a sério sempre vai ser nicho. Ele sempre vai ser nicho. Quem o meu time vai contratar, a discussão sobre se o meu time vai contratar alguém sempre vai ser a manchete principal. A busca pelo vilão e pelo herói na segunda-feira, da vitória, da derrota, domingo, sempre vai ser o mainstream. Mas em outros lugares existem uma abordagem mais tática. E o Brasil está entrando nisso também, sabe? Eu não posso falar evolução, né? Porque os haters me perseguem, vão me apedrejar aqui. Mas é uma nova forma de se ver futebol. Mas o Brasil está caminhando para isso. Agora, tem muito para evoluir, porque tu não pode, Amir e Nilo, falar 24 horas de futebol numa TV a cabo e só falar superficialidades. Poxa, não tem uma horinha ali para te, inclusive, educar o teu público, inclusive valorizar o teu produto, inclusive criar novas abordagens. Poxa, tem que ter, né? Mas assim, nos outros países, essa abordagem superficial também é mainstream, viu? Sempre vai ser nicho falar sério sobre futebol. É que eu morei na Espanha, eu me lembro dos velhinhos nos bares discutindo tática de futebol e me chamava a atenção que eu falava, nossa, que legal que eles discutem algo que é tão complexo no dia a dia do bar ali, porque ele não vai sair de lá. E as visões complexas. Só para complementar em relação a isso, também porque o futebol no Brasil sempre foi centralizado no talento e não na tática. Então é muito comum que em outros países se falem mais de tática, porque a gente fala do jogador, do indivíduo, do talento. Foi assim que o nosso futebol foi construído, embora no nosso futebol também tenha sido construído com muita tática. Mas o que se fala, o que se mostra, o que se gera de conteúdo é sobre o indivíduo. Então é sobre o indivíduo, é sobre o camisa 10, o artilheiro tocado por Deus que se fala na segunda-feira. É isso, né? Nós somos isso, né? Exatamente. E a questão do Pelé, que é o rei do futebol, que é o grande legado do futebol brasileiro para o mundo, ele também distorce essa imagem, sabe? De que a gente tem que achar um novo Pelé, um novo Zico a cada semana. Meio messiânico, né? Meio messiânico, exatamente. Inclusive, sequer se fala em desenvolvimento de jogadores. Se um jovem jogador erra, ele não serve mais. Não se fala em ir adiante e desenvolver aquele jogador. Então, essa abordagem, até o excesso de talento nos faz essa abordagem enviesada.
A gente está passando por um momento em que ou você se adapta à realidade ou você está fadado ao insucesso, né? E a situação financeira dos clubes que não foram prejudicados pela Covid, foram potencializadas pela Covid, ela vai trazer uma nova realidade para o mercado do futebol. Isso vai exigir muito dos clubes um departamento de análise de desempenho muito forte, porque eles vão precisar acertar muito na escolha, porque não terá tanto dinheiro quanto tinha, por exemplo, no ano passado. Como que você vê essa inteligência do futebol, a parte do scout, a parte da análise de desempenho no futebol brasileiro de 2019 e a partir de 2020? Qual a tua visão dessa necessidade, dessa importância e desse mercado? Eu vou me policiar aqui para não estourar o tempo do programa todo, tá? E vocês me cortem para isso. Primeira coisa, muito obrigado por me darem a oportunidade de falar de futebol em um programa de gestão. Porque é sempre tratado, o futebol fica lá e a gestão fica aqui. Como se, peraí, como assim? Não existe essa diferença. Essa década que está entrando, Nilo, e tu reforçasse muito bem isso, uma troca de uma década para outra, ela nunca se dá única e exclusivamente cronologicamente, né? Sempre tem um fato marcante no primeiro ou no último ano de cada década que marca essa mudança de década. E o Covid, inevitavelmente, é o grande marcador de mudança de década para a década de 20 que está começando agora. Em nenhum momento do futebol brasileiro a gente vai ver tanta mudança na ordem de grandeza dos clubes como na próxima década. E isso vai acontecer rapidamente. E vários fatores vão influenciar nisso, mas esse da gestão do grupo de jogadores é um... grupo de jogadores é como uma bolsa de ativos de um investidor. E tem que se pensar nela assim. É preciso, primeira coisa, saber o contexto que o clube está inserido. Por exemplo, será que o Real Madrid precisa de um grande departamento de scout, de inteligência? O Real Madrid não precisa disso, porque o modelo de negócio do Real Madrid é outro. É comprar os galácticos e ganhar dinheiro com isso. Só que o Brasil, e a gente não vai entrar na discussão sobre isso aqui, vive num país de terceiro mundo em que tem excesso de talentos. Então, assim, é óbvio que a gente precisa desenvolver e vender jogadores. A gente precisa fazer isso. E para isso, tem que se colocar os jogadores a jogar. E nada mais na contramão desse novo momento do que trazer aquele grande jogador de 35 anos que estava no Emirados Árabes, ganhando milhões de dólares, para que a torcida, nossa, agora nós vamos ser campeão de tudo com esse camisa 10 maravilhoso que jogou na seleção em 1998, sabe? É impressionante como isso mexe com o imaginário da imprensa, do torcedor e também, infelizmente, faz com que o motor da política dos clubes ande também, porque em ano eleitoral os clubes precisam resolver o problema da gestão, não do clube. E, poxa, vocês sabem, vocês lidam com a indústria do futebol, o futebol trabalha muito com o jogo do próximo domingo e a conta que eu tenho que pagar hoje. E inteligência de mercado hoje é muito importante, porque modelo de jogo e modelo de negócios são praticamente a mesma coisa hoje. Então, assim, ter um departamento de inteligência de mercado é fundamental. Acabou a era do político, do clube, decidir quem ele vai contratar, porque vai trazer menos ou mais ou menos votos, ou porque perdeu o clássico, eu preciso contratar alguém essa semana. Isso acabou. Quer dizer, deveria ter acabado, né? Porque os clubes médios e pequenos vão ser muito mais ágeis em desenvolver essa inteligência de mercado e vão crescer rapidamente, bem mais rápido que os transatlânticos ultrapassados dos gigantes do Brasil. Eu queria fazer um comentário em cima disso, em cima de um livro também da editora Grande Área, que foi o Guardiola Confidencial, que mudou muito a minha visão
de como gestão e futebol caminham. Eu até queria ouvir seu comentário sobre isso, Eduardo, porque é um livro muito bom, que conta o primeiro ano do Guardiola no Bayern de Munique. Foi um ano incrível, de choques culturais. O Bayern é um clube muito tradicional, tem várias passagens históricas, mas tem uma que me chamou muita atenção e eu queria a sua opinião, que numa discussão se contratava ou não o Guardiola, a discussão não era só do ponto de vista do futebol, era do futebol interligado com a gestão e com o marketing, com o branding do Bayern, porque o que o Rummenigge falou no livro? Que o Bayern já era super campeão, super respeitado, rico, mas jogava o futebol força. Não era o futebol admirado do Barcelona, do Real Madrid ou de outros grandes clubes, do Chelsea, não. Ele não conquistou esse apogeu de beleza plástica do futebol e eles queriam, porque, na visão deles, o futebol do Guardiola era a cereja no bolo de um time tão rico como os demais, jogando um futebol vistoso, e eles conseguiram, foram até criticados pelo Kaiser, por exemplo, que o time não chutava no gol, né, ficava tocando, mas o Bayern de Munique deu ensinamentos ao futebol alemão e à Europa, né, de uma forma geral. Então eu queria ouvir isso porque a decisão da contratação pensava o seguinte: se eu jogar mais bonito, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou fazer melhores contratos de patrocínio, vou fazer melhores jogos amistosos, vou vender mais camisas. Então, o jogar bonito, o estilo de jogo do Bayern não correspondia aos interesses da gestão, e eles foram lá e contrataram um técnico que substituiu o maior ídolo da história do clube, os 3 títulos, o triplete no ano anterior. Olha que loucura, e mesmo assim tiveram a coragem, porque eles sabiam que era necessário construir um novo Bayern de Munique. Então, queria que você comentasse essa passagem do livro, que marcou muito. Eu mudei muito a forma de pensar o futebol depois dessa passagem, porque o CEO do clube tem que se preocupar com a inter-relação entre futebol e gestão. Isso me parece é tão óbvio, mas precisou de um livro escrito no exterior para despertar isso em mim, por exemplo. Esse livro é fantástico, mais ainda por esses insights e sobre toda a parte de trás das cortinas que ele traz para a gente, do que propriamente, inclusive, pela parte do Guardiola, porque até nessa parte do Guardiola ele é um pouquinho chapa branca o livro, mas o que ela traz de insight e de estratégias usadas pelos clubes que a gente aqui de fora não consegue captar é muito importante, é uma lição esse livro. Amir, assim, ó, o futebol hoje saiu do balcão de esportes, está no balcão de entretenimento. Hoje, os clubes do Campeonato Brasileiro, durante toda essa semana, vão jogar concorrendo com as finais da Champions League. Imagina quem que as pessoas vão querer assistir. Então, é importante que o modelo de jogo atraia as pessoas. Tem que ser atrativo. É uma coisa que eu repito muito, é que a indústria do futebol no Brasil, ela precisa se reconhecer como indústria. Não basta mais para um clube ser só um clube de futebol. Ele precisa ser uma grandiosa empresa de entretenimento. E o maior expoente dessa empresa de entretenimento, ou o produto premium dela, está dentro de campo. É ali que ela tem que seduzir o consumidor dela. Então, essa questão, esse ponto do Bayern de trazer o Guardiola dentro de todo um planejamento, é fantástica. E é importante a gente, quando ouvir ou ler alguma contratação que o nosso clube está trazendo, o meu clube vai contratar um zagueiro que vai se apresentar aí semana que vem. Não é perguntar quais são as características do jogador, mas se perguntar qual o plano por trás de tudo isso. Porque a gente vai trazer não só um zagueiro, a gente vai trazer alguém que tem que se inserir dentro do produto. Um produto que tem que ser pensado macro, tem que ser pensado com estratégia macro por trás dele. Aonde a gente quer chegar, da onde a gente está trazendo esse cara e para onde a gente quer levar esse cara. Qual é a rota comercial, onde que está o grande ativo dele, é dentro de campo, é na imagem, é o que ele vai render, vai acabar trazendo de benefícios econômicos na venda, performance econômica e performance esportiva, Amira. Então, assim, ó, não existe mais nada dissociado dentro do clube, tudo faz parte de um grande empreendimento, e quando se pensa num jogador ou no técnico, porque assim, ó, é o padrão aqui no Brasil, e vocês tenho certeza que vão concordar comigo, quando o meu time demite um treinador,
o treinador que ele vai contratar certamente é o disponível. É a única coisa que ele sabe que vai tratar é o disponível. Agora, a forma de treinar, a forma de se relacionar, a forma como o meu time vai jogar é completamente dispensável. É muito maltratado o produto ainda. Por isso que eu digo, será a década com a maior mudança na ordem de grandeza dos clubes. A gente fala muito nesse processo de profissionalização sobre a importância da segurança na gestão, seja para as próximas gestões ou de planos que sejam traçados e cumpridos à risca, etc. E como a minha área é compliance, eu percebi que, e trabalhando no meio do futebol, eu percebi que muitas vezes, quando questionado algum dirigente, algum administrador de entidade que administra o esporte, sobre determinadas tomadas de decisão, por exemplo, contratação, nunca era baseado em números. Muitas vezes era ou para vender camiseta, ou porque ele tinha sido importante na Europa, estava voltando, não necessariamente num bom momento. E a gente via que outras possibilidades que, se fossem estudadas, os números dentro de campo, essa análise de desempenho, teriam atletas muito mais baratos e muito mais assertivos para aquela situação. Então, eu percebi que no compliance, a análise de desempenho também é importante, porque ela acaba dando base para alguma tomada de decisão, o que afasta, por exemplo, a situação de política, que, por consequência disso, elimina situações de... a gente viu agora aqui em São Paulo, contratos sempre com os mesmos agentes. Então, eu queria que tu me dissesse como que essa inteligência no futebol pode ajudar na gestão, na transparência e na preservação do futuro do clube. Bom, olha só, antes de tudo, o clube tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia, tem que querer saber onde que ele vai estar daqui a 5 anos. É bom a gente falar que 5 anos hoje é longuíssimo prazo, né? Porque, enfim, mas dentro disso, sabendo onde o clube quer chegar, tudo fica bem mais fácil. Existe num clube de futebol um departamento de análise de desempenho. Esse departamento de análise de desempenho, em regra geral, ele fica próximo do treinador, no vestiário mesmo, para alimentar a comissão técnica com informações sobre os próximos adversários. E geralmente é esse mesmo departamento, com pouquíssimas pessoas, porque se investe pouco nisso, que também trata do mercado. Esse não é o modelo ideal, mas é o modelo padrão. O modelo ideal é se afastar isso. O departamento de análise de desempenho fica no vestiário e ele serve à comissão técnica, ao departamento, e ele cuida exclusivamente de performance do time e do adversário, e da competição onde está inserido. E existe, fora dali, um departamento de mercado. Esse departamento de mercado, ele não serve ao técnico, ele serve à estratégia do clube. É claro que em algum momento se reporta ao técnico para a decisão final de qual jogador vai ser contratado. Em algum momento ele é introduzido nesse processo. Mas o departamento de mercado é departamento de clube. E mais do que ele não é departamento da gestão do clube, ele é departamento do clube como longo prazo, como estratégia de longo prazo. É aqui que se desenvolve, é aqui que se executa a estratégia e a inteligência de mercado, o acompanhamento. Tem outra, a gente fala aqui no Futuri Pro, que é o nosso braço de inteligência de mercado, que é o serviço que a gente presta para clubes. As pessoas se enganam um pouco achando que a gente, por promover muito essa questão de dados, as pessoas se enganam um pouco achando que a gente só usa dados e nós, de alguma maneira, aperta um botão e sai a lista de jogadores ali, mas se tem muita observação também, porque os dados, eles nos entregam um grandiosíssimo atalho, porque se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei que tipo de jogador eu quero, se eu sei o modelo de jogo do meu clube, eu consigo facilmente, com os dados, estabelecer um primeiro filtro que eu reduzo de 2.000 jogadores para 20, 30, 40 jogadores. A partir dali, muita observação. A gente, até de uma forma simplista, que a gente fala que os dados nos entregam o jogador e a observação nos entregam o homem, né? E essa observação, ela é fundamental para o filtro final.
Só que o clube precisa entender que o departamento de mercado é um departamento estratégico fundamental. Fundamental, é o departamento de clube onde vai, através dela, que vai ser feita a condução de quem eu quero contratar, quem eu quero vender, para que mercado eu quero vender, porque todo mundo quer vender para o Manchester City e para o Liverpool, né? As pessoas desprezam que existe um mercado em volta muito rico, inclusive, de oportunidades. E tem outra coisa também, Amir e Nilo, não é cada mercado compra um tipo de jogador. Então, na hora de tu desenvolver o jogador, tu já pode, inclusive, saber para onde aquele jogador vai ser direcionado e explorar isso comercialmente. É bastante complexo, mas no momento que os clubes se ligam nisso, tem esse insight, eles conseguem rapidamente crescer. Bom, aqui no Brasil, a gente pode falar em Atlético Paranaense, eu acho que tá claro a forma como eles têm crescido, né? Uma coisa interessante que você falou é que, assim, o futebol depende, né, da formação de times, o orçamento dos clubes é totalmente direcionado para os salários e contratações, os maiores riscos tomados são nas contratações e muitas vezes dá errado por falta de ciência. Então conta para a gente um pouco essa visão que você tem, assim, vai contratar, mas de que forma? Quais são os passos? Que, né, não é aquela história, o Jô vai ser contratado pelo Corinthians porque ele foi ídolo, mas ele é um bom jogador, tem viabilidade econômica, vai ter o marketing. Conta para a gente a visão da Futuri, a visão que vocês têm de como definir uma contratação, porque é um custo elevadíssimo, 3, 5 anos de contrato, e muitas vezes não dá retorno, nem econômico, nem desportivo. E eu queria ouvir de você, porque são decisões que a gente vê naqueles filmes, né, de Netflix, da Amazon Prime, como se fosse aquela coisa meio tentativa e erro, né? Então conta pra gente como fazer as contratações no futebol moderno de hoje. O mercado do futebol, ele é cheio de ineficiência. Ele é cheio de ineficiência. Desde a prospecção até a contratação e até a execução desse jogador. E também a ineficiência dele é baseada em muitas falácias, né? Em muitas falácias, tem muito dogma mentiroso sobre jogadores, da forma de contratar. Um dogma que é um dos pilares de contratação e uma mentira contada no futebol e que todo mundo acredita, é a da portabilidade da eficiência. Se eu trouxer o jogador que fez 15 gols no Corinthians, se eu trouxer ele para o Inter, ele vai fazer 15 gols na próxima temporada aqui no Inter. Ou se ele fez 15 gols no campeonato acreano, ele vai vir para o campeonato brasileiro e vai me entregar esses 15, esses 20 gols. Quando, na verdade, isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Não existe a portabilidade da eficiência. Quando a gente contrata um treinador ou um jogador, a gente traz o talento deles. Os números não vêm junto. Os números é um trabalho que precisa ser desenvolvido através, primeiro, ciência para saber se esse é de fato o jogador certo para esse contexto. E outra é investir em adaptação. Eu compro um jogador de 5 milhões de dólares, a Mirinilo, e isso acontece toda hora, eu trago ele para o meu clube, para a minha cidade, e simplesmente largo ele no vestiário e ele que se adapte. Ele que vá atrás do colégio para o filho, ele que vá atrás da escola de idiomas, se vem de um clube internacional. Então, os clubes conseguem gastar muito dinheiro na contratação, mas não colocam nada em adaptação. E a adaptação é chave em uma contratação. Até porque a gente pode fazer uma contratação dentro de todos os rigores da ciência. Se o jogador chega na minha cidade e a mulher dele não gosta da cidade, acabou o jogador. O mundo do futebol, ele tem muros altíssimos que impedem as pessoas de inovar. Porque qualquer tipo de inovação, por exemplo, se eu contratar para o meu time uma treinadora de futebol mulher, não interessa se ela é a melhor treinadora do que todos os homens que existem no mercado brasileiro. Não é difícil e não está longe disso acontecer, tá? Não é difícil e não está longe disso acontecer. Se eu contratar uma treinadora mulher e ela for a vice-campeã brasileira, vai ter sido um estrondoso fracasso. Queria passar 2 dados aqui interessantes, até para o Eduardo poder comentar, em cima dos meus estudos. O clube que mais gastou em ativos, no seu ativo intangível, em formação, né, jogadores da base foram Corinthians, 58 milhões em 2019, Flamengo, 44, Grêmio, 41, São Paulo, 40 milhões. E do futebol profissional, Flamengo, 282 milhões, Palmeiras, 251 milhões,
São Paulo 156 milhões e Corinthians 141 milhões. O que eu queria te perguntar com isso? Corinthians e São Paulo estão entre os que mais investem e têm um desempenho pífio. Não vamos nos enganar porque o Corinthians chegou à final do Paulistão que ele está bem. E nós sabemos que não. Então, economicamente falando também. Então, o São Paulo a mesma coisa. Tem uma estrutura de formação, gasta muito em contratações e não performa. Flamengo e Palmeiras estão gastando muito acima da média, mas também não jogam futebol, tirando o Flamengo do Jesus, talvez não joguem futebol, né? O Palmeiras foi campeão, sofrido ali com o Corinthians. Então conta para mim, Eduardo, o que são esses números? Os caras gastando em categoria de base e não usam a base para o profissional. Contratam jogadores ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, muitas vezes. Me explica isso. É uma loucura, né? Porque, na verdade, a gente é um país formador, mas que não usa a formação como eficiência, tirando o Grêmio, que acho que é um exemplo que eu queria também ouvir de você. Então me fala um pouco do Flamengo e Palmeiras como os grandes gastões, Corinthians e São Paulo como esses ineficientes, e o Grêmio que mostra uma certa eficiência e tem performado bem sem perder o controle financeiro. Só um ponto importante mencionar do Grêmio, que ele tem feito vendas importantes nos últimos anos, de atletas importantes, e quando eu dei uma olhadinha no Transfer Market do Grêmio, as últimas contratações e as que têm feito algum efeito vieram a custo zero. Assim, a gente volta a ancorar toda a explicação em estratégia de longo prazo, contexto e conhecer o mercado. Gerenciamento de jogadores é gerenciamento de ativo financeiro. Sim, é gerenciamento de ativo financeiro. Eu estou insistindo nisso, soa redundante e até de certa forma óbvio, né? Mas a gente não vê aplicado. O Grêmio tem um plano para desenvolvimento e venda de atletas fantástico. Enquanto o Inter vai fechar esse ano com 1 bilhão de reais gasto em futebol, entre transferências, salários, todo o custo do futebol nos últimos 4 anos, com resultados esportivos medíocres, usei o medíocre aqui de uma forma amigável até, o Grêmio está conseguindo marcas de performance esportiva e marcas de performance econômica fantásticos. Por quê? E tem um podcast sobre a base do Grêmio no feed do Futuri, procurem lá no Spotify, procurem sobre a base do Grêmio, onde o Francesco Barteta deixa claro isso, o coordenador da base do Grêmio. O Grêmio desenvolve jogadores para o mercado. E aí eu queria fazer uma relação que vai ilustrar mais ou menos isso. E o Amir vai saber exatamente o que eu estou falando. O Barcelona, a escola barcelonesa, catalã não, a escola do Barcelona, o La Masia, a gente depois pode até falar nisso, a La Masia enganou muita gente no Brasil. Não enganou, as pessoas interpretaram muito errado a La Masia no Brasil. A La Masia, ela desenvolve jogadores para o Barcelona. Mas o Barcelona não vende jogadores. Não tem como a venda de jogadores como um ativo muito importante na sua performance financeira. Já o Ajax vende jogadores maravilhosamente bem. E eu estou comparando os dois porque são escolas de futebol parecidas, Johan Cruyff, aquela coisa toda. Mas os dois têm modelos diferentes. O Grêmio está fazendo o que o Ajax está fazendo. Está desenvolvendo jogadores para o mercado. Jogadores no nível premium. Porque se eu falei que cada jogador tem um mercado específico, existe sim, de alguma maneira, um padrão de jogadores que o mercado premium consome. O Grêmio está desenvolvendo jogadores para esse mercado. Ainda falta um ajuste em minutagem desse jogador. Ainda falta combinar com o Renato, com o treinador do Grêmio aqui, como se faz na ponta aqui a venda. Mas também tem que entender o lado do treinador, né? O treinador tem que pensar no cargo dele, e o cargo dele exige minutos de jogadores em pico de performance, porque daqui a pouco nem mesmo o treinador sobrevive a tudo isso. De novo, a cultura comendo a estratégia. Mas no caso do Palmeiras, por exemplo, gasta muito com a base e dá pouquíssimos minutos para o jogador da base. Agora, esse ano, parece que essa temporada eles estão usando isso. Mas é tudo uma coisa, tem uma relação direta com a outra sempre. E o que eu falei, Amir, que os clubes brasileiros entenderam a La Masia de uma forma equivocada,
é que a La Masia, não, vamos fazer jogadores desde o sub-9, jogadores preparados para jogar do Barcelona. Ok, tudo bem, é o modelo Barcelona esse. Agora, os clubes brasileiros não podem fazer os jogadores para jogar no seu clube. Eles têm que fazer, o clube brasileiro precisa desenvolver jogadores para o mercado. O Benfica, eu fui no Web Summit agora em novembro em Portugal, porque, enfim, um assunto acaba puxando o outro, né? Acho que tecnologia e futebol tem tudo a ver, e eu fui lá para aprender sobre tecnologia, e isso também me faz aprender sobre futebol. E eu vi uma palestra do Benfica, do coordenador da base do Benfica, dizendo: a gente não tem como concorrer contra o Manchester City, contra o PSG. O que a gente fez? A gente bateu na porta do Manchester City, bateu na porta do PSG e perguntou: que jogadores vocês vão precisar daqui a 3 anos? Quais são os skills dos jogadores que vocês vão precisar daqui a 3 anos? Ah, são esses? Ok, daqui a 3 anos eu volto com esse jogador, então. Para quê? Para desenvolver, para vender, para crescer. Sevilha, estilo Sevilha. Vender para crescer. Então, é isso que falta, estratégia de mercado para os clubes brasileiros. É porque é incrível, né? Porque eu tô falando assim, tem o Ajax, tem o Borussia Dortmund, tem o Atlético de Madrid. Você começa a enxergar o Benfica, o Porto, o Shakhtar Donetsk, começa a perceber que não é simplesmente 2 ou 3. Você tem, na verdade, no centro financeiro aqueles 10 grandes clubes e do lado deles grandes projetos, né? O Sevilha, você falou, um baita projeto de performance, né, com pouco recurso. Temos o caso, né, aqui eu queria até comentar com você, do Santos, por exemplo. No ano que vendeu o Rodrigo para o Real Madrid, faturou 226 milhões no ano, quer dizer, poderia ter feito a vida com esse dinheiro, e ele triplicou as contingências. Quer dizer, o clube contratou um técnico incrível, como o Sampaoli, mas não tinha dinheiro, não caixa, para fazer isso. Então eu queria ouvir de você também um pouco isso, quer dizer, o que adianta ser um grande vendedor de atletas, e aí no meu ranking aqui, ó, os clubes que mais vendem atletas no Brasil, São Paulo e Inter, muito longe de estarem numa situação financeira confortável. Corinthians, Cruzeiro e Santos, que estão quebrados. Então, explica isso, como é que pode? Os que mais vendem são os que estão mais quebrados, quer dizer, então, o Atlético Paranaense que vende, mas nem se compara com o Inter, está numa situação financeira mais sólida, porque ele também não perde o controle financeiro. Me conta um pouquinho, como é que pode vender tanto e está tão mal financeiramente? Bom, Amir, eu vou te dar uma ilustração aqui que eu acho que todo mundo vai sacar isso. Vender o Antony para pagar o Dani Alves. É isso. É assim que funciona a máquina do futebol. Eu preciso vender os jovens para que esses jovens subsidiem os atletas em pico de performance que eu vou trazer e que não vai ter valor de revenda algum. E também a gente cai, e falar em Dani Alves, a gente cai na outra falácia, né? O do investidor. Não, nós vamos pagar o Dani Alves vendendo camiseta e o investidor vai pagar os salários dele, e agora acaba que não vendeu camiseta e o São Paulo está pagando o Dani Alves sozinho. Mas é sempre o jogo do próximo domingo. Salvar a minha gestão. Não é salvar o clube, é salvar a minha gestão. Então, com o que eu me preocupo? Com o jogo do próximo domingo. O que eu faço? Eu preciso vender o Antony, eu não vai ter tempo para desenvolver, porque eu preciso pagar o Dani Alves. Eu preciso que a torcida, de alguma maneira, pense que estamos num grande clube, como o São Paulo é um clube mundial, um clube imenso, mas não é assim que se faz o business futebol, não é assim que a indústria anda hoje. É negócio, performance esportiva e performance econômica. O jogador de futebol, existe uma outra falácia no mercado, no mercado futebol, que a gente enxerga um jogador de futebol como se ele fosse o mesmo jogador com a mesma performance durante todo o tempo. O jogador de futebol tem uma performance, tem um pico de performance. A partir daquele pico de performance, ele vai entregar menos em campo. E, incrivelmente, o salário dele sempre cresce, né? Porque existe o desgaste. A velocidade do jogo hoje em dia é incrível. Hoje o futebol exige não só o boleiro, mas o atleta de elite. E o atleta de elite tem desgaste físico e mental. Então não posso contratar um jogador de 35 anos achando que ele vai ser o mesmo jogador que fez aquele gol do título há 15 anos atrás. Só que a torcida, a imprensa, o contexto todo do futebol acha que ele é o mesmo jogador porque a gente vai passar os lances dele de 15 anos atrás. Quando na verdade não é assim, porque não existe sequer
a possibilidade de revender esse jogador depois. Eu vou ficar com ele encalhado, ele vai sair no fim do contrato. Não, ele aceitou nosso projeto de 5 anos. Poxa, mas ele tem 30 anos e o projeto é de 5 anos para ele. Como assim? Tu vai fazer o que com esse jogador depois? Mas, enfim, salvar gestões e deixar o clube para depois, para a próxima gestão. E esse é um ciclo que está todo mundo acostumado com isso, mas me parece que está tendo uma atenção um pouco maior da torcida. Tanto de não aceitar que os resultados não venham, mesmo com Daniel Alves, mesmo com grandes contratações, mas tem também o lado de que o próprio atleta que está na Europa já considera que o fim da carreira dele vai ser aqui, porque ele já sabe que aqui no Brasil essa cultura está implementada. Ele tem plano, né, Eduardo? O jogador tem plano. É, claro, mas para ele é interessante isso. E ele já incorporou isso, porque ele já escolheu até que time que ele vai jogar no Brasil quando for finalizar a carreira. Então ele já sabe que vai ser aqui. Só entrando nisso, inclusive eu vi uma entrevista essa semana, eu como colorado, né, o Alisson disse que pretende terminar a carreira no Brasil. Eu digo, meu Deus, já sei quem o Inter vai contratar quando ele tiver 42 anos. Assim, existe em outros mercados a cultura do jogador voltar para o seu clube, para o give it back, para dar para o clube de volta a oportunidade, em retribuição à oportunidade que aquele clube deu, uma carreira, uma fortuna, uma prosperidade. Então volta-se com salário baixo para que ele seja o tutor do vestiário, para que todos os jovens em volta se inspirem nele e ele desenvolva toda uma nova geração de jogadores estando ali dentro do vestiário. O Mourinho fala, né, nos Serial Champions, é importante ter os Serial Champions dentro do vestiário para inspirar tudo. Só que o que a gente vê não é o give back, né? Que os jogadores estão voltando aqui para more and more, para mais e mais dinheiro, para... Enfim, então é uma abordagem diferente isso. De alguma maneira, os jogadores de grande sucesso voltarem para o seu clube não é de todo mal. O importante são as condições. Voltar com o teto salarial e um contrato de 3 anos, não sei se é bom. Agora, voltar para inspirar os mais jovens com o piso salarial e entregar tudo que ganhou do clube, aí pode ser, sim, uma boa ideia, mas também tem que ver a média de idade do elenco, tem que ver qual é o plano, um plano por trás, né? Eu vejo, no caso do Barcelona com o Puyol parou de jogar na hora que parou de performar e foi para dentro do vestiário como embaixador. Todo jogador que é contratado é obrigado a jantar com o Puyol, para o Puyol contar para ele o que é jogar no Barça, a responsabilidade, não faltar nos treinos. E, bom, podia ficar aqui falando um monte de coisa. Então ele não tinha mais condição técnica nenhuma, né, porque ele não tinha mais como jogar, mas nem por isso o Barcelona se desfez do ativo que ele representa, né, em termos de marketing, mas principalmente em termos de vestiário, que ele pode representar no futuro em termos de título. Então, me parece tão óbvio isso, né, Eduardo, que não tem que pôr para jogar o cara que foi ídolo, você tem que transformar esse cara no ícone, né, tanto em marketing, né, que isso é uma coisa tão forte na Europa e Estados Unidos, mas principalmente nos valores que ele representa. Então, um jogador que foi cria do time, foi embora, foi muito bem na Europa, voltou, não precisa vir aqui para afundar o seu filho de carreira, mas sim trabalhar, né, construir junto com o clube, não só na questão de futebol. Eu acho que é um erro de não explorar o marketing. Quer dizer, quanto vale, por exemplo, um jogador se aposentar no clube, não por conta simplesmente de como ele vai jogar os últimos 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, mas como ele pode ajudar na construção da marca. Essa é a capacidade de gestão em tirar um ativo que está em fase de depreciação e colocar ele numa outra situação em fase de valorização, sem o custo de um salário de atleta, mas de repente um pouco mais em conta como um colaborador interno. Para não me aprofundar, mas não fugir do time, do tema e da pergunta, eu vou voltar naquele aspecto de que... E eu vou até ampliar isso não só para um clube, eu vou ampliar isso para uma empresa. Quando uma empresa pretende inovar de alguma maneira, essa célula de inovação da empresa, ela só dá certo se ela for feita do lado de fora da empresa, como uma empresa menor, anexada, porque se ela for feito dentro da empresa,
as células do conservadorismo vão extirpar, vão acabar com essa inovação. Imaginem isso num clube de futebol. Imaginem isso num ambiente político. Inovar e pensar diferente não vai florescer naturalmente dentro de um clube. Não vai acontecer isso. Isso tem que ser feito com muita coragem, com pessoas preparadas e com estofo para dizer isso que a gente vai fazer, essa inovação que a gente vai aplicar no clube agora, seja uma inovação tecnológica ou mesmo inovação de pensamento, seja ela de performance esportiva, econômica ou administrativa, ela tem que ser sustentada disso. Isso aqui vai dar certo. Ou, de alguma maneira, fora do clube. Desenvolve ao lado do clube, desenvolve uma célula de inovação fora do clube para que isso dê certo. Então, assim, inovar não é fácil nem numa empresa e num clube de futebol que é extremamente conservador e está sob a lupa da imprensa, que também não está preparada para entender o que está se pretendendo fazer com uma inovação. Não é nada fácil assim. Mas, inclusive, uma das mudanças que irão acontecer na próxima década aqui no futebol brasileiro vai ser, em algum momento, a entrada de capital externo, capital estrangeiro. E esses capital externo estrangeiro, ele não vai procurar os grandes do Brasil. Ele vai procurar médios e pequenos, porque lá tem possibilidade de inovar, lá tem possibilidade de fazer diferente e lá tem possibilidade de fazer com que ele cresça. E o que se percebe é que para que tenha toda essa evolução sobre o aspecto profissional, a comunicação entre as áreas dos clubes terá que melhorar muito, porque acaba jogando a responsabilidade de um para o outro, uma vez que, se todo mundo tomasse decisão em conjunto, a probabilidade de ser mais eficiente acabaria sendo maior, né? Nilo, tu que trabalha com compliance em clubes, vai entender o que eu estou falando. Os próprios recursos humanos da área administrativa de clubes é mais ou menos aquela história do política, não, eu consigo um trabalho para ti aqui, vem trabalhar comigo. Não é um processo seletivo de uma companhia. Não é feito dessa forma. Então, assim, isso também precisa ser reformulado. Os clubes têm que se entenderem como companhia. Se o conjunto de clubes não se entende como uma indústria, e está longe disso, e estão perdendo dinheiro com isso, os clubes também não se entendem como uma companhia. A camada política dos clubes ainda toma muita decisão. É muito grande a tomada de decisão da camada política dos clubes, e político toma decisão política, prevendo um resultado político. É assim que funciona. Então, a gente tem um longo caminho para avançar. Eu gostaria que você finalizasse, Eduardo, e desde já eu deixo meus agradecimentos. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua colaboração, obrigado pelo teu conhecimento, que se dedica a anos a estudar, a dividir esses 40, 50 minutos que conosco é importante demais. Como que você vê? Você disse 5 anos é muito tempo, porque as mudanças vão acontecendo bastante rápido. Que você citasse 2 importantes mudanças que as pessoas em até 5 anos vão perceber que vai ajudar muito o futebol brasileiro. Muito legal isso, né? E também, quando a gente fala em futuro no futebol, a gente tem o hábito e o vício de achar que não, vai estar robôs entrarem em campo para jogar futebol. Mas eu queria dar um aspecto prático muito importante para essa conversa, assim, não vou ir mais para o meu futuro aspiracional, vamos para uma questão mais prática. Para se trabalhar na indústria do futebol nos anos 80, nos anos 90, ou sei lá, ou mesmo nessa década em alguns clubes, as pessoas diziam o seguinte: não, vai fazer educação física que tu vai trabalhar no clube de futebol. Pois o que eu posso dizer para as pessoas que querem trabalhar em futebol agora é: aprenda a programar. Programação vai ser fundamental, dados serão fundamentais na gestão do futebol, não só dentro de campo, fora de campo também. E outra questão que acredito que vai mudar o hábito do consumidor é o seguinte: o futebol agora está no balcão de entretenimento. Então, o meu clube de futebol, ele não está jogando só contra o adversário dele agora nos 90 minutos. Ele está jogando contra o New England Patriots, ele está jogando contra o Los Angeles Lakers, ele está jogando contra o Netflix, ele está jogando contra o Fortnite. Então, assim, os clubes precisam entender que o futebol não é mais a matriz obrigatória de entretenimento
como eu cresci, só existia o futebol. Agora as pessoas fazem do seu tempo livre uma livre concorrência, e se tiver que abrir mão do futebol para assistir a NBA, para assistir a série do Netflix, não tem problema nenhum, elas mudam sem dor. Então, aprendam a programar, e o futebol está no balcão de entretenimento e vai ter que lutar num mercado, numa indústria com pessoas muito mais preparadas do que o próprio futebol. Eu queria agradecer e deixar aqui, por exemplo, eu vi no final de semana um filme sobre o Anelka, né, na Netflix, quem tiver oportunidade, que para ver como é complexo, ele era um jogador que veio para ser o maior jogador francês, né, criou essa coisa, ele entrou em Wembley, fez os gols, e por N fatores ele teve muita dificuldade na carreira, né, Eduardo? E eu não posso deixar a dica das pessoas irem no futuri.com.br, consumirem nosso conteúdo, nosso podcast. Nilo, Amir, muitíssimo obrigado. Como eu falei para vocês antes de começar, a indústria precisa desse tipo de conteúdo, porque as pessoas também estão entendendo que o futebol vai além daquele jogo ali, e o que leva a bola para dentro do gol não é só aquele cara que deu o último toque, ali tem toda uma estrutura por trás, e isso faz toda a diferença. Passem lá no futuri.com.br e nos ajudem a disseminar a palavra, né? A gente gosta muito de convidar as pessoas a pensar o jogo. Pense o jogo, é o que a gente deixa de dica para todos. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço. Valeu, Edu. Obrigado. Obrigado, valeu.